Em 1968, várias mulheres começaram a desaparecer no estado norte-americano do Oregon. Por muito tempo, a polícia tentou encontrar um culpado, mas todas as tentativas falharam. Até que em maio de 1969, o corpo de uma mulher apareceu nas margens do rio Long Tom e tudo mudou. Jerry Brudos ficou obcecado por sapatos femininos quando tinha 5 anos de idade. Em 1944, ele estava brincando perto de sua casa quando avistou um par de sapatos estilo Scarpan em um ferro velho. O garoto ficou tão apaixonado que os levou para casa e começou a brincar com eles. Sua mãe era muito rígida e assim que ela o viu brincando com um par de sapatos femininos, começou a gritar com ele, mandando-o jogar no lixo. Jerry tentou esconder os sapatos dela, mas a mulher os encontrou e os queimou. Depois disso, o menino nunca mais olhou para os sapatos femininos da mesma maneira. Apesar da desaprovação de sua mãe, Jerry começou a roubar sapatos para montar secretamente sua própria coleção. Ele também era obcecado por roupas íntimas femininas e na adolescência começou a roubar lingeries das vizinhas. Quando seus pais descobriram isso, ele foi levado para um hospital psiquiátrico, mas, apesar do acompanhamento psicológico para o que os pais acreditavam ser uma doença, a obsessão do garoto só crescia a cada ano que passava. Sempre que via uma mulher de salto alto, ele a perseguia e roubava os seus sapatos. No final dos anos 60, Brudos cometeu um ato terrível que desafiou a imaginação. Agora ele não só queria roubar os sapatos, mas também pedia às mulheres que cumprissem exigências sexuais. Ele as forçava em becos escuros a tirarem suas roupas para que ele pudesse fotografá-las e de alguma forma sempre conseguiu sair impune. Em 1961, Jerry se casou com uma garota de 17 anos chamada Darcy, com quem teve 2 filhos. Em casa, ele obrigava a esposa a realizar as tarefas domésticas completamente nua, usando apenas um escarpão vermelho enquanto a fotografava. Foi nessa época que ele começou a reclamar de dores de cabeça e sofria desmaios constantes. Segundo ele, só conseguia aliviar esses sintomas saindo à noite para roubar sapatos e roupas íntimas rendadas de suas vizinhas. Jerry também passou por um período de travestismo, onde usou a forma feminina como um mecanismo de fuga, e após vários anos de casamento, o relacionamento dele com Darcy se tornou cada vez mais tenso. A mulher começou a dar mais atenção aos 2 filhos e a recusar as exigências incomuns do marido. Brudos passou a se sentir rejeitado e isso acelerou sua compulsão por roubar roupas íntimas e sapatos. Em 1968, ele proibiu a esposa de entrar na garagem sem a sua permissão, alegando que tinha coisas lá que ela não poderia ver. Pouco tempo depois, Brudos cometeu seu primeiro crime. Certo dia, uma vendedora de livros chamada Linda Slauson, de 19 anos de idade, bateu na porta da casa dele. Usando o seu poder de persuasão, ele a atraiu para a garagem e tentou convencê-la a se despir e pousar para fotos. Mas, quando a garota não obedeceu, Brudos a atingiu com uma tábua de madeira e a estrangulou. Depois, ele a vestiu com várias roupas íntimas e sapatos femininos que roubou. Posicionou o corpo dela em poses provocantes e tirou diversas fotos. Depois, usou uma serra para cortar a perna esquerda dela, que guardou no freezer. Por fim, se desfez do corpo da garota, jogando-o no rio Long Tom. A primeira morte lhe deu confiança e desejo demais. Ian Susan Whitney, de 23 anos, estava dirigindo seu carro no dia 26 de novembro de 1968, quando o motor de repente parou. Brudos, que passava pela rodovia, se ofereceu para levá-la até sua casa com o pretexto de que ela poderia chamar um guincho de lá. A mulher aceitou a carona e assim que entrou no carro, ele a estrangulou com um cinto de couro, abusou e a sufocou até a morte. Jerry então manteve o corpo da jovem suspenso em uma polia em sua garagem por vários dias, durante os quais a vestiu, fotografou e manteve relações sexuais.
Desta vez, decidiu cortar um dos seios dela e fez um molde de resina que usou como peso de papel. Depois, amarrou o corpo a um pedaço de ferro e o jogou no rio Longton, junto com a perna de Linda Slawson, que já estava se decompondo. No dia 27 de março de 1969, foi a vez de Karen Sprinker, de 18 anos. Ele sequestrou a jovem no estacionamento de uma loja. Durante o ataque, Brudos estava vestindo roupas femininas. Ele a levou para sua garagem, a fez experimentar sua coleção de lingerie e posar enquanto era fotografada. A garota, com medo, obedeceu. Em seguida, ele a sufocou e a pendurou pelo pescoço em uma polia, abusando do seu corpo sem vida por vários dias. Em seguida, cortou seus seios para fazer moldes de plástico. Por fim, Brudos amarrou o corpo a um motor de carro com uma corda de nylon e jogou no rio Longton. Infelizmente, ele não estava satisfeito e a série de crimes continuou. Jerry sequestrou outras mulheres que usavam um salto alto. Algumas ele deixou ir embora, outras matou e guardou seus corpos até se decomporem. A maioria dos crimes foram cometidos na garagem de sua casa, mas sua esposa e filhos nunca desconfiaram de nada. Algumas semanas depois, o corpo de uma jovem chamada Linda Sayle foi encontrado no rio Longton. Ele estava submerso, amarrado por uma peça de carro. Porém, de alguma forma, alguns jovens que brincavam próximo ao rio notaram o que parecia ser o cabelo de uma mulher debaixo d'água e chamaram a polícia. Enquanto os oficiais vasculhavam o rio, eles encontraram outro corpo, que mais tarde foi identificado como sendo Karen Sprinker. Ambos os corpos estavam gravemente mutilados. A polícia começou a investigar este crime terrível e, depois de entrevistar alguns estudantes da Universidade Estadual do Oregon, que ficava próximo ao rio, eles ouviram uma história sobre um veterano do Vietnã que costumava ligar para jovens, dizendo que estava procurando por um suposto amigo. Uma dessas mulheres disse à polícia que falou com ele ao telefone. O homem, do outro lado da linha, tentou convencê-la a posar para fotos, e quando ela recusou, ele a teria ameaçado, sugerindo que ela poderia acabar no fundo do rio Longton. Como você pode imaginar, aquele homem era Jerry Brudos. A polícia pediu a uma das meninas que marcasse um encontro com ele, caso ligasse novamente, e não deu outra. Ao chegar para um suposto encontro, Brudos foi surpreendido pela polícia e levado para interrogatório. Enquanto estava sob custódia, alguns oficiais foram até a sua casa e, na garagem, encontraram evidências que provavam irrefutavelmente que ele era um assassino em série. Entre as evidências estavam uma coleção de sapatos femininos, roupas íntimas, fotografias de mulheres mortas e, o pior de tudo, partes do corpo de sua última vítima. Enquanto isso, em algum momento durante o interrogatório, Brudos confessou todos os 4 assassinatos: Linda Slawson, Ian Whitney, Karen Sprinker e Linda Sayle, além de outras tentativas de sequestro e agressões anteriores. Durante a investigação, pilhas de catálogos de sapatos femininos foram encontrados em seu quarto. Na prisão, o homem chegou a escrever cartas para grandes empresas de moda, pedindo desesperadamente que essas empresas fornecessem sapatos e roupas íntimas para ele. Brudos interpôs inúmeras apelações, incluindo uma em que argumentou que uma fotografia tirada do cadáver de uma de suas vítimas não poderia ser prova de sua culpa, pois não era o corpo da pessoa que ele foi condenado por assassinar. Por fim, em 1995, o Conselho de Liberdade Condicional informou que ele nunca seria libertado. Jerry Brudos foi condenado pelos assassinatos de Karen Sprinker, Ian Susan Whitney e Linda Sayle, uma vez que a polícia não conseguiu provar sua culpa na morte de Linda Slawson. Ele então foi sentenciado a 3 penas de prisão perpétua consecutivas. Quando a esposa de Brudos descobriu os crimes hediondos de seu marido, ela não podia acreditar que tudo aconteceu sob o mesmo teto que ela morava. Ele matou e fez sexo com elas após a morte. Então a necrofilia é uma de suas principais motivações. Sim, já estive em muitos lugares e fiz muitas coisas, mas nunca recebi reclamação de ninguém. Quanto à esposa de Brudos, ela se divorciou dele após a prisão. Darcy entrou em detalhes sobre como seu marido a tratou durante todos esses anos. Ela ficou tão envergonhada com as ações dele que mudou de nome
dela e dos filhos e se mudou para um local desconhecido. Embora inicialmente Darcy tenha sido acusada de ajudar e ser cúmplice do marido, nada foi provado. Jerry Brudos desenvolveu câncer de fígado e ficou muito doente na prisão. Ele cumpriu 37 anos quando morreu da doença em 28 de março de 2006, sendo considerado até então o prisioneiro mais antigo do Departamento Correcional do Oregon. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!